Eu quero que vocês me expliquem qual a visão de vocês sobre por que vender barato dá mais trabalho do que vender tickets de 100, 120 mil reais. Primeiro, vender mais barato dá o mesmo trabalho que vender caro. Então a energia que você vai colocar para vender um produto de 10 mil reais ou 100 mil reais é muito parecido. É mais a intencionalidade e o posicionamento que você tem na hora de vender isso. Segundo, quando você vende barato, os seus clientes tendem a ser mais problemáticos. Eu falo isso com os dados que a gente analisou. E terceiro, você precisa de muito mais venda para chegar no mesmo faturamento que você chegaria vendendo uma vez só. Então vamos supor que você vai fazer uma venda de 100 mil reais, você precisa de uma venda para fazer 100 mil reais. Você vai vender 100 mil reais com um produto de 10, você precisa de 10 vendas. E quando você vende mais caro, o seu valor, a sua percepção de valor já tá ancorada. Por exemplo, a gente tem duas lapelas aqui, eu tenho uma, a Mari tem outra. São iguais, só que a dela custa 5 mil. E a minha custa 50 mil. E eu vou te dar qualquer uma dessas duas. Qual que você quer? 50 mil. Exato, então já tá ancorado que o meu produto é melhor, entendeu? E quanto menos volume, menos equipe você precisa também, né? Pra fazer 10 vendas, você não precisa de um tráfego absurdo, uma equipe de marketing completa. Você precisa de você e você. Exato, então a margem de lucro aumenta muito, porque o seu custo de aquisição, seja dentro da empresa, diminui muito, porque você tem poucas pessoas, geralmente só você, e você consegue ter um faturamento muito mais alto, com a margem muito maior. E apesar de ser contraintuitivo, não é muito mais difícil vender 120 mil. Tem umas técnicas a mais. Que você vai aprender nesse vídeo. Outra coisa também é que a gente desenvolveu uma tese que é do Expert Bubble, né? Que é, sabe o fenômeno do mercado imobiliário de 2008? É meio parecido. Existe uma bolha dos experts que vai explodir por conta do nível de sofisticação que o mercado está tomando. Então você pode reparar, existem pessoas que estão sendo muito ridicularizadas por serem experts que querem vender a qualquer custo para qualquer pessoa. E isso cria um problema quando você está vendendo em alto volume. Por quê? Quanto mais você vende em alto volume, mais você precisa oferecer a qualquer custo para qualquer pessoa. E a gente traz a tese de que quanto mais individualizada, mais excludente a sua venda é, mais você vai se adaptar às tendências que o mercado tende a ter para os próximos anos. A nossa tendência é que estoure essa bolha em 2027, depois é só uma média isso. Mas a ideia é que quanto mais específico o seu problema que você está resolvendo for, então quanto mais ideal a entrega que você está resolvendo e mais real o problema que você resolve, mais você vai se aproximar de ter algo de alto valor. Então, por exemplo, um efeito muito importante que acontece quando você começa a ter leads melhores é essa coisa de você excluir quem você não quer. O que facilita muito o processo de entrega também. Porque você consegue perceber o padrão de entrega replicável em outras pessoas. Porque às vezes a gente percebe que as pessoas tentam vender a qualquer custo. Então elas começam a trazer clientes muito diferentes, com níveis muito diferentes, com estruturas muito diferentes, e você começa a ter que ficar com muito protagonismo para entregar um produto específico para cada. O que diminui a sua escalabilidade, aumenta a sua complexidade na empresa, o que faz você ter menos lucro. E também um custo maior, seja de energia mental para entregar, seja de custo de equipe. Você vendendo um produto caro e excluindo quem não faz sentido para aquilo, você consegue trazer leads muito melhores e a sua entrega ficou muito melhor. Porque tu começa a trazer padronizações que funcionou pro fulano, para ciclano. E portanto ele começa também a acelerar o resultado dele. A gente sempre fala que a pessoa certa é melhor que o produto perfeito. Então você saber exatamente o tipo de cliente que você quer atender é melhor do que você ter um produto extremamente desenhado. Inclusive a gente nem recomenda que tenha um produto extremamente desenhado quem está começando no mundo do alto valor. Porque você só vai saber o melhor produto e o melhor entregável dos seus produtos uma vez que você perguntou para o cliente que você tem. Então o que você precisa saber? Você precisa saber a transformação que você gera para ele e o momento que ele está, mais do que o passo a passo e todos os mini entregas que você vai fazer para ele ao longo do tempo. E no começo, a gente sempre fala também que é muito interessante você ter um contato muito próximo com essa pessoa e ter um produto menos escalável, apesar de ser contraintuitivo, porque aí você vai aprender com o lead quais são os padrões que eles têm entre si, vai gerar cases e aí sim você estrutura algo que é replicável para todos. E até complementando o que você falou, que é muito mais difícil você vender uma empresa, se o objetivo é vender uma empresa que tem um produto muito disperso. Você precisa ser hiper específico, resolver um problema específico, que aí você começa a ganhar equity, branding, tudo que for. É com os padrões que vem a criação da metodologia da entrega, né? Então aí para escalar fica muito mais fácil. Escalar o ticket alto. Uma grande efeito que o mercado digital trouxe foi essa ideia da escalabilidade. E como que a escalabilidade infinita é melhor
fazer e o escalonamento é ruim. Só que o que a maioria das pessoas não entendem é que mesmo o escalável, infinitamente escalável, tem um valor por hora. Um valor por hora trabalhado no seu caso. Só que as pessoas analisam faturamento ao invés de lucro líquido. Então o que eles pensam? O cara de Direct Response, aquele cara que roda tráfego direto, faturou 1 milhão dia. Só que o custo de aquisição dele foi, tipo, muito alto. 70%, 80%. ROI de 1.8, 1.5. Então, do que ele trabalhou, dos criativos que ele fez, a estrutura que ele gastou X horas pra voltar X mil em lucro líquido. Não voltou 1 milhão de lucro líquido. Enquanto, às vezes, você vendendo um produto muito mais caro, a tua margem é muito maior e tu consegue também escalonar trazendo metodologia, trazendo um bom time de CS que vai cuidar desse processo pra você. A sua hora, ela vale um valor. Não importa se o seu modelo de entrega é infinitamente escalável ou não. As pessoas romantizam muito a escala e essa coisa de faturamentos muito altos. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que a escala dele tá no ticket, só. Ele atende 6 clientes por ano e a cada ano que passa o ticket dele tá maior. Só que a margem dele é gigantesca. Margem de 70%, 80%. E ele tá nesse jogo. Ele não tá no jogo nem de vender necessariamente a empresa. É o jogo de fazer muito dinheiro com poucos. Então, tem escala de ticket, tem escala de volume, tem várias maneiras de criar um faturamento muito alto, que nem importa tanto o faturamento no final, né? Eu gosto de falar que qualquer pessoa pode escalar. Qualquer pessoa pode pegar um empréstimo e investir capital para escala. Eu posso trazer lead, posso não converter. Eu posso contratar um monte de pessoas, eu posso inserir um monte de processo para tentar escalar e conseguir. Mas não significa que vai voltar lucro para mim real. E tem um custo muito interessante que é custo de energia, custo mental pro empresário. Se eu coloco agora 500 clientes na sua mão e você ficar maluco, a sua escala não é saudável. Então, o que para mim é o significado de escalabilidade? Você ter um lucro líquido saudável enquanto cresce, sem aumentar proporcionalmente a complexidade do seu negócio. E uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, no comercial, o sim errado é pior que o não, porque o não faz parte do processo. Não existe alguém que vai entrar no comercial e vai ter taxa de conversão de 100%. E tem gente que entra no nosso produto e chega para mim, toma as 4 nãos e, ai meu Deus, deu tudo errado, meu produto deu tudo errado. Faz parte do processo. É melhor você ser excludente e falar não para quem não vai entrar no seu produto e não deve entrar no seu produto, do que você falar sim, botar uma pessoa que a curto prazo você vai fazer mais dinheiro, 120 mil, 200 mil, sei lá qual é o valor do seu produto, só que vai prejudicar a padronização que você está criando no seu produto e a sua escala a longo prazo. Uma coisa interessante que acontece é que as pessoas pensam muito mais na aquisição como a única forma de gerar receita. Eles pensam na aquisição como a melhor forma de gerar receita. Enquanto, às vezes, falar não para um cliente que não faz sentido e trazer mais energia de entrega para um cliente bom traz 3 pontos principais de mais receita para o seu negócio. Primeiro, gera prova, que traz novas pessoas. Então, eu pego a prova social de vocês, posto, traz novas pessoas que não comprariam sem aquela prova. Ponto 2, ele gera receita, portanto, ele pode ascender nos seus produtos, pode comprar produtos cada vez mais caros, ou renovar. E o terceiro ponto, ele traz indicação. Então, às vezes, você falar muito sim só pelo ato de adquisição, de você trazer um cliente para dentro, traz muito menos energia para o cliente bom, que iria ter resultado e trazer infinitas vezes mais receita do que os X mil clientes que o outro pagou. E a receita tá na economia do tempo também, né? Porque você vai dispor muito mais tempo porque você não tá acostumado com uma entrega para um cliente errado, que você poderia estar colocando em outras áreas do seu negócio e o que for. O que, na opinião de vocês, é um cliente bom? Um cliente bom é que paga à vista e tem resultado rápido. Porque quando o cliente chega e o nosso produto é basicamente o que ele já estava precisando, é muito mais fácil fazer a venda, é muito mais fácil ele ter resultado também. Então, quando a gente atrela tudo isso, vem um cliente ideal, pô, em 30 dias o cara tem ROI. Então, pra gente é muito bom em todos os quesitos. Porque ele já meio que pagou o investimento feito. Ele já tá muito satisfeito porque teve o retorno sobre o investimento. E aí vem o que você falou, vem as indicações, vem as provas sociais, vai criando essa bola de neve, né? No primeiro link da descrição vai ter um formulário para você aplicar e a gente entrar em contato pra gente marcar essa reunião. Se você quer multiplicar e ir pro próximo dígito, esse link é para você. Quando o cliente certo entra dentro da estrutura de funil, um fenômeno que acontece é o próximo passo se torna a única opção lógica. Porque às vezes a gente tenta pegar um cliente potencial mais ou menos e adaptar o caminho de formas com que faça sentido. E gastamos muita energia para fazer isso, ou minimamente variações. Na minha visão, tá? O bom cliente é aquele cliente quando ele entra na call de vendas e ele passa pelo diagnóstico, toda a estrutura, o único caminho lógico para ele, a única sequência lógica é o nosso produto. Para mim, eu identifico muito o cliente ideal quando é alguém que eu consigo ajudar. Não tem segredo nisso, porque parece óbvio, só que tem gente que esquece. Tem gente que quer vender para quem não consegue ajudar. E eu vejo muito isso.
E às vezes a pessoa não consegue crescer e escalar porque ela vai criando vários produtos e entregas diferentes. Então é como se ela estivesse colocando energia em vários potes diferentes ali, né? E aí escala dessa forma não tem condições. Por quê? Por que você acredita que as pessoas têm que ter um produto só ou poucos produtos e não vários que atendam cada tipo de pessoa? Porque eu visualizo que ela vai fazer mais do mesmo, então aquilo ali só vai ser melhor a cada tempo que passa. Ao invés de ela querer criar várias soluções diferentes, com estruturas de entregas diferentes, metodologias diferentes, entendeu? Um problema real para uma entrega ideal é o que faz com que você só coloque energia naquilo e a cada cliente que entre ideal, melhore ainda mais o seu processo de vendas, de entrega, da comunidade que você está criando ali. Então só tem ponto positivo, né? O que traz mais resultado para o cliente, logo. Portanto, aumenta o lucro dele, que traz mais resultado para vocês, com indicação, renovação. Bola de neve. É. Exato. É a máxima de 10 passos para uma direção só, ao invés de 5 passos para 5 direções diferentes. Exatamente. Eu gosto de falar que criar um produto bom dá trabalho. Criar 3 produtos muito bons dá muito trabalho. Principalmente quando você está no começo. E digo começo, sua empresa fatura menos de 10, 20 milhões ano. Porque você não tem uma equipe tão robusta de departamento de produto. Às vezes você vai ser o cara que vai cuidar de todo o pós-venda de todos os produtos. É. Porque afeta totalmente sua entrega. Eu conversei hoje com um cara exatamente assim. Ele tava vendendo serviço de tráfego pago, estruturação de time comercial, mentoria de não sei lá o que pra energia solar e querendo ir pros 10 milhões de faturamento. Eu falei, mano, como assim? Você tá querendo ir pra vários lugares diferentes, né? E aí eu ajudei ele justamente nesse processo. Não, você tem que focar em uma coisa, trazer o cliente certo, com o melhor produto que você pode vender pra ele e ir melhorando essa estrutura ao longo do tempo.